Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Quero começar esse vídeo já trazendo uma palavra aqui em Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, que diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, aqui o autor de Hebreus está dizendo que de uma grande salvação que começou a ser anunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que anúncio foi esse que Jesus trouxe? No começo do seu ministério, quando Jesus, com 30 anos de idade, no começo do seu ministério, a mensagem inicial de Jesus, e por todo esse tempo, de vida de Jesus como homem, Jesus na sua carne, a mensagem dele era a mensagem do Evangelho do Reino, que ele anunciava. Você pode ver lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Essa mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E no capítulo 4 do verso 23 de Mateus, diz que ele pregava o evangelho do reino. E esse evangelho do reino, ele teve começo e teve fim. Começou com Jesus anunciando esse evangelho. E lá em Lucas, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele traz um sermão escatológico falando do tempo do fim. Mas esse tempo do fim não é o fim do cosmos, não é o fim do universo, de todo o planeta, mas era o fim de uma era, que foi um período do anúncio do Evangelho do Reino, foi um período de 40 anos. E esse fim dessa era, que é chamado de Aion, o fim do mundo, quer dizer, do mundo de então, que era o fim da lei, o fim da antiga aliança, o fim do antigo pacto. E Jesus trouxe essa mensagem do reino, esse evangelho do reino, para que se cumprisse em um determinado tempo. Se nós olharmos para todas as mensagens de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos entender que esse evangelho do reino, ele foi anunciado primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no capítulo 10 de João, ele fala que essa mensagem, era para chegar a outros povos. Era para chegar a outros povos. Lá em João, no capítulo 10, ele diz assim, no verso 16: Assim como o Pai me concebeu a mim, também assim como o Pai me conhece a mim. Não, é o verso 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém congregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus trouxe a mensagem do reino,
da mensagem do Evangelho do Reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Após a sua morte na cruz, essa mensagem do reino deu continuidade. Agora, pelos apóstolos, pelos discípulos. E em Lucas, no capítulo 21, mais precisamente lá no verso 31, Lucas 21, 31, ele diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Agora, se nós lemos todo o capítulo aqui de 21, mais se você ler lá em Mateus 24, vai te dar uma luz também para entender com mais precisão. Jesus estava falando de quê? Né? Que coisas que iria acontecer? Jesus começa falando desse sermão escatológico, trazendo um entendimento, né, sobre a destruição do templo que Jesus profetizou que iria acontecer. E ele vai detalhando esse período, né, que antecederia a destruição do templo. Ele começa detalhando, falando das aflições, das grandes tribulações, de guerra, de rumores de guerra, né, de fome, de peste, né, em vários lugares. Aqui ele anuncia a tua volta, né, a sua segunda vinda. E tudo para instituir, para estabelecer esse reino que ele anunciou, né? Quando ele estava na sua carne. E que os apóstolos, os discípulos, né? Que a igreja do Senhor anunciou até o ano 70, que onde foi a destruição do templo. Então foi um período de 40 anos, onde os pactos se cruzaram. A antiga aliança com a nova aliança. A nova aliança estava acabando, o antigo pacto estava indo por fim, estava chegando a seu fim, e a nova aliança, o novo pacto estava dando início. Então houve um cruzamento desses pactos. E aqui no verso 31 que nós lemos, ele diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, quer dizer, todas as aflições que antecederam a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, sabei que o reino de Deus está perto. Mas que perto é esse, meus queridos, que muitos ainda estão esperando esse reino? Né? Já tem quase 2000 anos que Jesus disse isso aqui. Né? Então esse perto é perto mesmo. Que foi no ano 70 que esse reino de Deus foi estabelecido. E lá em Hebreus ainda, no capítulo 12, no verso 28, presta bem atenção nesse versículo. Pelo que, tendo recebido o reino, o autor de Hebreus aqui está dizendo, ó, pelo que, tendo recebido o reino, por que ele diz isso? Que faltava 2 anos, quando essa obra foi escrita de Hebreus, faltava 2 anos, né, para cumprir o que Jesus disse, né? A destruição do templo, o estabelecimento do reino. Ele diz, ó, pelo que, tendo recebido um reino, né, que não pode ser abalado, que não pode se acabar, não pode ser destruído. Um reino que não pode ser abalado. Agora ele fala, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Mas alguém diz, se o reino já veio,
Se Jesus já veio na sua segunda vinda, no ano 70, o que sobra então para nós? O que resta para nós então? Agora eu afirmo para vocês que todas as profecias escatológicas se cumpriram no ano 70. Que todas as profecias escatológicas, ela funilava para o ano 70. Então, o que resta para nós? Nós, como igreja invisível. Um dia a gente pode falar, né, sobre esse conceito de igreja invisível e o conceito de igreja visível. Porque a igreja do Senhor é a igreja invisível. Então, o que resta para nós que fazemos parte dessa igreja invisível? Aí eu listei alguns pontos aqui, né? Algumas prerrogativas, alguns privilégios, né? Que você vai ter de poder estar em Cristo, já não buscando mais o reino de Deus, mas sim vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus já foi estabelecido no ano 70. A oração do Pai Nosso foi antes, Jesus disse isso para os apóstolos, né, que pediram para Jesus em saber, para ensiná-los a orar. Na oração do Pai Nosso, tem uma passagem que diz assim: venha a nós o teu reino. Por quê? Porque o reino ainda não tinha vindo. Lá em Mateus 6,33, ele fala: buscai primeiro o reino do céu, a tua justiça, que todas estas coisas serão acrescentadas, né? E ainda tem uns espertinhos ainda que muda, né, o que está escrito, né? Eles dizem que todas as coisas vos serão acrescentadas, mas Jesus não está falando isso. De todas essas coisas, quer dizer, do comer, do beber e do vestir. O que Jesus está falando? Olha, quando o reino chegar, se você já consegue viver o reino, né? Eu garanto que eu vou cuidar das suas necessidades. Porque Jesus está falando isso. É o que acontece para aquele que entende o que é viver o reino. Deus cuida das suas necessidades diárias. Jesus garante isso. Que aquele que está em Cristo, Deus zela. Então, quais as prerrogativas, então, para aqueles que já estão vivendo esse reino? Eu listei alguns pontos aqui. Primeiro é reinar em vida. Se você já entende o que é o reino de Deus, você já consegue reinar em vida, né? Você não será mais abalado por esse mundo, pelas mazelas desse mundo. Depois, ser nova criatura. Uma das prerrogativas é reinar em vida, ser nova criatura, ser morada do Pai e do Filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Antes do reino ser estabelecido, né? Ou antes da cruz também, as pessoas não eram morada, né? O pai andava junto, o filho andava junto, mas não era morada, né? Outro ponto que eu marquei aqui: ser filho e não ovelha. Aqueles que estão em Cristo, ele não é ovelha, ele é filho. Por isso que a Bíblia fala: Abba, Pai. Estar já ressuscitado. Se uma das prerrogativas é estar ressuscitado já com Cristo, então, temer o quê? Temer o quê? Andar em espírito é outra prerrogativa. Ter a vida eterna já em vida. Você já tem a eternidade com Deus já em vida. Não estar mais debaixo da lei, debaixo de ordenanças, que é a antiga aliança. Outra prerrogativa, ser pedra viva e ser propriedade exclusiva de Deus.
Então, o que eu tenho que fazer diante de tudo? Foi o que nós lemos aqui em Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino, se nós já recebemos esse reino, se nós já vivemos esse reino, que não pode ser abalado, então, retenhamos, agarramos essa graça, agarramos a graça, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Você quer mais que isso? Então deixe de buscar o reino. Não busque mais o reino, porque o reino já veio. É você só abrir a tua mente, destravar a mente. E só quem faz isso é Deus, só o Espírito Santo para destravar a mente do ser humano. Para ele entender, né? Essas maravilhas, essas prerrogativas que Deus concedeu para os teus filhos, daqueles que reinam em vida. Glória a Deus.